Salve progressistas! Clayson de volta! Hoje nós vamos falar de sociologia. Bom, eu adoro falar sobre isso. Se você gosta também, dê o seu like aqui no vídeo. Se você gostar desse tipo de conteúdo e quer mais conteúdos como esse, faça o seu comentário. Se tiver perguntas a respeito, tiver mais algum assunto que surgiu do vídeo, é importante você deixar o comentário lá. Se você não é inscrito, seja inscrito. E vamos seguir junto aqui falando sobre prova social. Mas que troço é esse? Social proof. Que é isso? Que é isso, Clayson? Você está andando na rua e aí você vê 3 pessoas na rua. 3. Desse jeito assim, ó. Todo mundo olhando para o mesmo lugar, lá para cima assim. Ou até apontando lá para cima. E, cara, aquele sentimento que você tem de olhar para lá é quase inevitável, não é assim? Você tá lá olhando aquelas pessoas, você vai olhar para o mesmo lugar onde elas estão olhando. Você vai querer ver o que elas estão vendo. Você vai querer olhar para aquele lugar. Esse sentimento, essa coisa que leva você, esse ímpeto de olhar para lá quando você vê essas pessoas, esse é o que nós falamos, esse sentimento é o que nós falamos de prova social. Tá certo? Então, vamos colocar um outro exemplo. Você tá lá, você tá num espetáculo. Você tá num espetáculo e aí as pessoas começam, uma pessoa começa a bater palma. Rapaz, a hora que você percebe que uma pessoa bater palma, a outra pessoa já começou a bater palma, começou todo mundo a bater palma, a hora que você percebe, você mesmo está batendo palma, né? Prova social, tá certo? Tem um termo chamado instinto gregário. As pessoas também usam esse termo, instinto gregário. Você também pode tratar como instinto gregário. Mas prova social é mais fácil de guardar, né? E social proof, que é o mais utilizado. Claro que nem tudo são flores. Desse sentimento que faz com que a gente aprove o que já está sendo aprovado, por assim dizer, por outros, faz surgir uma frase famosa que é assim: quanto mais pessoas acharem uma ideia correta, mais correta essa ideia será. Se você prestar atenção nessa frase, vamos colocar ela aqui para você refletir junto, você vai perceber que ela traz aí algo preocupante, porque não faz muito sentido, essa ideia é um absurdo até. Somente porque muitas pessoas acham aquilo correto, aquilo se tornar mais correto de algo, em relação a algo que inclusive pode estar mais correto do que aquilo. Mas poucas pessoas acham correto, você entendeu a jogada? Para explicar de forma mais prática, é assim que surgem, por exemplo, as bolhas. Os problemas que a gente vê, que muitas vezes aconteceram, a gente viu, por exemplo, a questão da Bolsa de Valores nos Estados Unidos, aqueles investimentos podres, todo mundo está vendo que está errado. Mas como que aquilo acontece? É a prova social, você entendeu? Então, assim, quando a gente viu agora recentemente o caso do Bitcoin, e a gente viu que muitas pessoas começaram a comprar Bitcoin, pessoas próximas a você começaram a comprar Bitcoin, você falou, pô, eu preciso comprar Bitcoin, né? Esse sentimento de querer comprar Bitcoin, quando tá todo mundo comprando Bitcoin, prova social. Você tá entendendo ou não? Tá conseguindo compreender aonde nós estamos chegando? Agora vem uma questão assim, é claro que você pode chegar a extremos. Se você pensar em prova social, aí você vai ver todas as relações, quase todas as relações de consumo tem isso. Se você observar ali, por exemplo, na moda, quase tudo é designado por essa questão. Todos os modismos são, na verdade, uma forma de prova social, você entendeu? Se você observar, por exemplo, nas religiões, as religiões, nós tivemos casos aí, por exemplo, de seitas, que nós tivemos uma cultura inteira paralisada porque todo mundo se suicidou, né? As seitas que levaram as pessoas ao suicídio. Prova social. Então, para a gente entender um pouco mais, nós vamos perceber o seguinte: quando que a coisa vira ciência, e se estamos falando de sociologia, a gente tem que entender que nós temos que ter algum embasamento no que nós estamos falando, não fica só uma questão de opinião ou só de ideias. Nós tivemos um estudo muito importante de um cidadão chamado Solomon Asch. Esse estudo foi realizado em 1950. Olha que bacana que esse cara fez. Ele colocou lá uma lista com linhas, desenhos com linhas, tá? Haviam linhas que eram maiores, menores e linhas no mesmo tamanho. Era muito simples para as pessoas interpretarem aquele exercício, ou seja, executarem aquela tarefa. Todo mundo acertou.
Mas aí, o que Solomon fez? Olha a sacada do cara. Ele colocou 7 pessoas na sala. 7 pessoas. Todos atores, todos atores. Todos sabiam o que estavam fazendo. E aí, esses caras começaram a falar tudo errado. E aí, na hora que chegava na vez da pessoa, muitas pessoas chegavam a... Mesmo vendo o que estava ali claro, elas chegavam a mudar de opinião exclusivamente por conta de 7 pessoas antes falavam tudo errado. Com esse experimento, o Solomon chegou a uma média de 30% de pessoas que passaram a errar conscientemente, mas que erraram em função exatamente da prova social. Mas aí você pergunta, mas Clayson, por que isso acontece? Como que isso acontece? Aí a gente pode chegar a uma conclusão que é bem mais simples. Se você analisar, por exemplo, a nossa humanidade, né? Pegar lá se nós estivéssemos vivendo, sei lá, 10 mil, 15 mil, 20 mil anos atrás, nós não temos armas, nós não temos tanto recurso, mas nós precisamos caçar, nós precisamos comer. Aí vamos fazer uma caça lá, sei lá, na África, entendeu? E aí de repente nós estamos lá no meio da mata, entendeu? E aí aparece lá um dos nossos colegas lá correndo, dizendo, leão, cara, leão, e correndo. Aí já vem mais outros 2, 3 colegas correndo, leão. Aquele cara que ficou lá, esse cara, ele foi apagado geneticamente. Ou o cara que ficou pensando, mas será que é leão mesmo? Será que é algum leão? Será que não é? Entendeu? Se não é, as chances depois de serem eram muito grandes. Ele também foi apagado. Então, num começo, por assim dizer, da nossa existência, a prova social era fundamental. Eu estou citando aqui um exemplo mais para a gente descontrair, mas para você entender também como é que funciona a ideia que nós estamos querendo passar aqui, tá? Nesse começo era fundamental. Hoje, o que acontece? Hoje ainda pode ser. Hoje ainda a gente, por exemplo, vamos citar um exemplo então simples aqui. Você vai, eu sou flamenguista, eu vou ver um jogo do Flamengo numa cidade que eu nunca fui. Eu não sei aonde é o estádio, certo? Mas aí eu chego lá na cidade, aí eu tô vendo ali 5, 6 carros ali, todo mundo lá com a bandeira do Flamengo, entendeu? Naquela alegria, aquele povo tudo bonito, aquelas pessoas maravilhosas, né? Tudo uma maravilha. E aí, cara, pô, é óbvio que eu vou seguir esses caras, porque, pô, no mínimo, você tá entendendo? Os caras vão ir pro estádio, não é possível, né? Então, assim, isso me ajuda, né? Esse instinto de querer andar ali junto com eles vai me ajudar a ir pro estádio, você tá entendendo? Então, nem sempre é ruim. A gente não tá querendo aqui colocar pra você a prova social como algo, um vilão. Mas qual é a reflexão que eu quero levar para você nesse vídeo de hoje? Um dos casos mais emblemáticos, por assim dizer, né, da prova social é o discurso de Joseph Goebbels, que era o responsável pela propaganda no nazismo, né? Esse discurso ele fez em 1943 e ele fez aquela famosa frase, vamos colocar a frase aqui: vocês querem a guerra total? E aí, logicamente, teve adesão de todo o país. Se essa pergunta fosse feita de forma individual, né? Olha, não vou conversar com todo mundo, vou conversar só com você, e fosse feita de forma anônima, no anonimato, você pode ter certeza absoluta que ninguém ia defender essa ideia do Goebbels. De forma alguma, ninguém fala, claro que não, é evidente que não. É uma ideia absurda dessas. Mas como ela foi colocada aproveitando essa questão da prova social a favor, aí realmente houve uma adesão e aí foi um caminho sem volta. O que a gente vê hoje, por exemplo, das pessoas se aproveitando disso, é para a gente realmente ficar muito atento. Um exemplo nós tivemos ontem, eu não sei quando você vai ver esse vídeo, mas ontem, por exemplo, nós tivemos um caso bem clássico, né, que a gente vê
constantemente, todos os casos importantes que as pessoas dão importância, todos eles são utilizados, especialmente pelos ideólogos, nessa questão da prova social. E eu quero dizer para você, todo mundo sabe que eu sou progressista, mas eu quero dizer para você que isso não ocorre só na direita e nem só na esquerda. Isso ocorre também não só em grupos ideológicos. Eu quero dizer para você que muitas pessoas se aproveitam disso. Vou citar o exemplo de ontem para você entender. Nós tivemos um caso de um blogueiro do MBL que foi fazer uma entrevista, tentar fazer uma entrevista, porque ele não é jornalista e não consegue fazer um jornalismo, ele estava tentando imitar ali o que o repórter Vesgo fazia 20 anos atrás no Pânico. Chegou pro Ciro Gomes e começou a fazer perguntas para colocar ele numa saia justa, assim, por assim dizer. E o Ciro Gomes, de forma estúpida e completamente inconsequente, deu um tapa um pouco mais forte na nuca dele e não teve como esconder isso, porque isso foi filmado e é uma verdade. A verdade é que o Ciro Gomes errou, evidentemente, e logicamente o blogueiro do MBL errou também, porque chegou de forma completamente sem sentido para conversar com ele de forma desrespeitosa, provocando, né? A provocação barata que não tem um fundamento, vamos dizer assim, para quem está assistindo. Para que você quer? Você quer só que ele seja provocado, só para você satisfazer alguma coisa? Acho que você poderia colocar ele contra a parede em relação às declarações dele de outra forma. E colocar a responsabilidade dele como presidente também, ou candidato a presidente, também de outra forma. Então não é que você não pode confrontar um político, as pessoas viajam muito, as pessoas não entendem realmente. Então, se você observar, eu não vou me estender muito ao caso em si, mas eu quero só que você entenda. Logo depois desse caso, nós tivemos vários canais da direita, Paulo Martins, Nando Moura, Click Time, Ignorante, Terça Livre, vários canais, que falaram a mesma coisa, né? Que você não pode ter um presidente destemperado, você não pode ter um presidente que não tem controle sobre as suas ações. Então, aproveitando aquela situação para fazer uma crítica, né? Quando, na verdade, para o blogueiro, o mais importante para ele é que ele tivesse uma publicidade da sua campanha a deputado, está se candidatando a deputado. Então, as questões realmente que precisam ser abordadas não são abordadas, e ao mesmo tempo esse efeito que se causa, esse efeito de manada que eles tentam causar, acaba realmente surtindo, né, alguns efeitos, então vamos dizer assim, né? O escritor Somerset Maugham, ele dizia uma coisa que eu acho interessante, né? Quando 50 milhões de pessoas afirmam a besteira, não é porque esses 50 milhões afirmaram isso que aquela besteira se torna uma verdade, ou se torna algo que deve ser levado em consideração. E essa é a mensagem que eu quero deixar aqui para você, também com créditos ao escritor Rolf Dobelli, que fez o Arte de Pensar Claramente. São informações que a gente quer levar aqui para você no nosso vídeo de hoje, reflexões. Vamos deixar em aberto aqui para que você possa também colocar outros exemplos aí de prova social, de social proof. Eu coloquei alguns aqui, espero que você tenha entendido do que a gente está tratando e espero que você fique atento. Se você vê algo que está claro para você, que está errado, mas que todo mundo está falando que está certo, nem sempre aquilo está certo. Essa é a reflexão. Se você quer vídeos como esse aqui no canal, dê o seu joinha, escreva aqui para mim. Eu quero saber o que você está achando desse novo tipo de abordagem de vídeos aqui, tá bom? Um grande abraço. Todas as segundas você sabe que nós temos as nossas lives aqui.